Amigos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Desejo sincero de saúde e luz para todos. Continuando com o trabalho de uma análise primária, superficial, obviamente, acerca do livro Nosso Lar. Convidando a todos a visitarem nosso canal, a interagirem conosco, as opiniões de vocês são muito importantes. Visitem, deixem suas observações. Nós não buscamos apenas observações positivas, deixe também lá suas críticas que sejam construtivas, como forma de lapidarmos as atividades e o trabalho. A expectativa é de colaborar. E, claro, para isso, sempre o pedido para que todos tenhamos a boa vontade de ler o livro, de conhecer a obra, que é um banho de espiritualidade, o livro Nosso Lar, não é? Na segunda parte, hoje, conversando na segunda parte sobre o capítulo 9, problemas de alimentação, lembramos rapidamente que Lísias faz uma apresentação, um resumo para André Luiz, sobre a alteração da alimentação que existe no nosso lar, onde ela deixa onde a colônia deixa um sistema de alimentação mais material, mais pesado, para começarem gradativamente a um processo de alimentação mais sutil, digamos assim, mais espiritualizada, onde elementos da atmosfera, onde elementos da água, a magnetização através da fluidificação ou da energia solar são absorvidos ou são ensinados a serem absorvidos aos habitantes da colônia. Pois bem, neste momento nós gostaríamos de tocar em outros aspectos sobre esse mesmo capítulo. E, para tanto, lançamos uma primeira questão para pensarmos. Quais são os tipos de alimentos que nós conhecemos? Se nós pensarmos em alimento, o que é o alimento? O alimento, na verdade, é uma fonte de energia, uma maneira de nós ingerirmos energia. Energia, todo ser vivo precisa. Ou seja, alimento, todo ser vivo precisa. As fontes destas energias é que são as mais diversas possíveis. No nosso caso, seres humanos, nós temos alguns tipos de alimentação, algumas maneiras, algumas formas de conseguir o alimento. A forma mais singela e a mais simples, digamos assim, que nós conhecemos e que todos obviamente já pensam, é a alimentação através da ingestão do alimento físico, material. Não é? Agora, esta fonte de alimento físico, né? O alimento que a gente cozinha e ingere, é um alimento destinado exclusivamente ao corpo físico. Este alimento é um alimento destinado ao corpo físico. Porém, quando eu faço uso deste alimento de uma maneira desproporcional, de má qualidade, ou quando eu faço uma associação desse alimento de má qualidade ou em quantidade ruim com a bebida, com outros tipos de processos alimentares de ingestão, eu acabo gradativamente impregnando a minha individualidade, não o corpo apenas, mas principalmente a cabeça, a mente, o meu psiquismo, e passo a necessitar daquele alimento. Então, antes de uma necessidade física, existe uma necessidade psicológica, uma necessidade psíquica, digamos assim. Quantas vezes nós já ouvimos pessoas dizendo: eu não consigo parar de comer isto, ou eu não consigo parar de beber aquilo. Quando alguém diz isto, ali existe um fator delicado, importante de ser pensado, porque em algum momento ele vai ser convidado a parar. E se ele não consegue parar agora, ele pode ter dificuldades grandes lá na frente. Mas, voltando um pouco atrás, quando começamos a conversar, a pergunta é: quais as fontes de energia nós podemos usufruir? Quais os tipos de alimento nós podemos usufruir? São vários, são inúmeros. O primeiro e o mais simples, conforme dissemos, o alimento físico, que se compra, cozinha e ingere. Ótimo, deixemos esse de lado, tá bem? Vamos a outros tipos de alimento. O ar fresco é um alimento,
a energia solar é um alimento, o toque com a terra é um alimento, o que mais? Uma boa música, uma boa conversa, um bom entendimento, fatores que nos agradam, são todos eles fatores de alimentação, são fatores de fonte de energia. Aí nós chegamos, talvez, ao mais importante alimento que todos nós temos e que talvez pouco de nós pensemos sobre ele. A espiritualidade chama-se de alimento mental ou de compensação vibratória. E ele é relativamente simples de ser compreendido. Quando nós encontramos ou conversamos ou estamos num ambiente que não nos agrada, a vontade é de sair ou a vontade de terminar aquela conversa com alguém que a gente não tem muita empatia ainda, infelizmente. Por quê? Porque nós sentimos um fluxo energético saindo e não sentimos um fluxo energético chegando. As vibrações não são compensadas, não existe sintonia entre aquelas duas mentes. Quando aquela conversa acaba ou quando eu saio daquele ambiente, eu tenho uma sensação de cansaço. Esta sensação de cansaço é porque houve um dispêndio de energia sem haver a compensação dessa energia. Simbolicamente, mas não é apenas uma simbologia, é um fato, quando eu encontro alguém com quem tenho muita afinidade ou quando faço alguma coisa que me dá muito prazer, eu estou também doando energia mental, energia psíquica, o meu magnetismo próprio, mas ao mesmo tempo, por um processo de sintonia, eu estou absorvendo energia do ambiente e dos fatores que comungam daquele momento comigo. Esta absorção de energia é que me dá a sensação de satisfação. Eu converso com alguém que eu não tenho muita afinidade, a conversa de 1 minuto parece uma eternidade. Eu converso com alguém com quem eu tenho muita afinidade, a conversa de 10 minutos parece que passou muito mais rápido. Por quê? Pela sensação de prazer e de compensação vibratória que temos. Nós gostaríamos de lembrar a vocês que hoje, a medicina, a ciência, reconhece que o sorriso é um ótimo alimento, o positivismo é um remédio fantástico, que o otimismo é extremamente importante, que a alegria de uma visita funciona muito bem na nossa intimidade, que o processo da autoestima são altamente curativos. Então, meus irmãos, nós gostaríamos de sugerir a vocês para que cultivemos esse tipo de alimento como sendo a fonte primordial para todos nós. A música salutar promove imagens na minha cabeça, imagens benéficas. Os programas de televisão, o sorriso sincero, o afeto, o trabalho desenvolvido com alegria, a satisfação de estender a mão a alguém, a satisfação de olhar a si próprio e perceber que, de alguma maneira, de alguma forma, eu hoje estou um pouquinho melhor do que ontem. Todos esses fatores são fatores de alimentação. Por outro lado, falando numa alimentação ou num caso menos benéfico, vamos trazer a viciação da alimentação no campo físico, o excesso ou a qualidade ou a quantidade, que gradativamente vai prejudicando minha saúde física e a minha saúde psíquica. A música de baixo calão, que me induz a pensamentos desvairados que fazem extremo mal para o meu organismo físico e para o meu organismo espiritual. As conversas, os jeitos, os trejeitos as palavras que falamos, os impropérios que disseminamos, os trabalhos que disseminamos ou que fazemos de uma maneira brusca, de uma maneira nociva, tanto para nós quanto para os outros. Esse tipo de relação com a vida me traz um reflexo para a minha intimidade que é danoso, que é pesaroso. E aí vem o aspecto extremamente delicado que nós gostaríamos de lembrar. Conforme nós dissemos no vídeo passado, o processo da desencarnação é um choque biológico. Dizem os espíritos, obviamente, um choque biológico de proporções significativas, mas é um choque biológico. Troco de casa, mas não troco de personalidade. Troco de roupa, mas não mudo a minha intimidade. Eu continuo no mundo espiritual, teoricamente, o mesmo que eu era antes de desencarnar.
Então vamos lá. Se eu viciei o meu organismo aqui com comida, com excessos, com bebidas, com excessos, com fumo, com droga, com processos de ingestão nocivos, quando desencarnar, eu continuo com as mesmas vontades, as mesmas tendências. Só que no mundo espiritual não existe isso. No mundo espiritual superior, não. Então, qual é a tendência do espírito que desencarna com essas vontades e desejos? Ele busca a compensação daquilo que ele sente falta, mas é uma falta psíquica, mental. A cabeça dele que diz que falta. Ele busca a compensação disso no mundo físico. E aí vai se associar de uma maneira imediata àqueles no mundo físico que gostam dos mesmos critérios que ele também gosta. Esse processo de simbiose, esse processo de compensação energética em baixo estágio evolutivo, onde existe prejuízo de ambas as partes, é chamado de obsessão. A questão é que muitas vezes nós colocamos esta palavra obsessão no campo dos espíritos em relação ao desencarnado para o encarnado. Mas na verdade, se existe um processo obsessivo, se nós tirarmos o espírito, provavelmente o encarnado que está viciado o chama de volta ou chama outro com o mesmo critério, com o mesmo tom vibratório que ele. O processo obsessivo, ele é simultâneo de ambas as partes. Meus irmãos, meus amigos, os processos de espiritualização passam por todos os critérios e a alimentação é um dos principais. Não é proibido comer, não é proibido fazer isso, não é proibido, não. A sugestão é sensatez, a sugestão é pondere o que te faz bem, o que às vezes não é nocivo para você. Avalie na sua intimidade o reflexo do seu próprio pensamento, o reflexo da música que você escuta, o reflexo da palavra do outro que você ouve, o reflexo da sua interpretação ou das suas ações perante a sociedade também. Se nós analisarmos o movimento que esse tipo de alimento psíquico promove na nossa intimidade, nós vamos conseguir entender e definir com bastante clareza e facilidade os caminhos que precisamos seguir. Não é isso? Desejo sincero de paz, desejo sincero de harmonia, desejo sincero de sucesso espiritual para todos nós. Jesus nos abençoe.